Salve nação perdida! Aqui quem fala é uma aranha perdida, falando diretamente de Mandacaru. E hoje vamos nos perder no mais novo capítulo de One Piece, o capítulo 1170. Esse capítulo vem com algumas coisas que andam me incomodando e talvez sejam resolvidas após esse arco. Essa questão de usar Haki do Rei como armadura é um problema. Já que os anciões todos sabem usar e ainda tem Imu. Aí como enfrenta isso, se de um lado só tem o Zoro e o Luffy? E a questão do Gaban é preocupante, o cara não sabe o que fazer ao enfrentar alguém com armadura de Haki do Rei. Aí o cara quebrou a banca. Se o Sanji e o Gaban são paralelos, aí sobra o Zoro, vamos ter 2 contra 6? Não me parece uma matemática muito boa. E isso é supondo que o Zoro vai aprender a quebrar esse tipo de defesa. Felizmente, o Gaban dá um respiro de vida ao confirmar que é possível vencer um cavaleiro sagrado mesmo sem Haki do Rei. Com é bem mais fácil, mas sem também é possível. Pelo menos isso e talvez, com muita sorte, após o arco de Elbaf, a galera vai fazer um treinamento super avançado e vai sair dessa ilha dominando o armamento. A observação nem precisa, porque é lixo. É que nem o Fulgor Negro de Jujutsu Kaisen. Mas enfim, deixo esse prenúncio de um futuro meio merda e agora vou entrar no capítulo covarde. Esse era pra ser o título, Oda foi covarde. E bem, o capítulo começa na loucura. Já na primeira e segunda página, fiquei confuso. Primeiro pensei que tinha pulado uma página e até achei que tava faltando uma. Porque o Loki volta da queda e já vai direto pra sala onde a fruta está. E nessa primeira página, fica parecendo que faltava só mais um passo pra entrar na sala. Mas aí corta pra segunda página com o martelo derrubando o chão e aqui, o Loki parece estar muito longe da sala. Só depois que entendi que o Oda está dando uma de maluco mesmo e nesse capítulo ele vai fazer muito isso. De qualquer forma, essa é a situação do momento, o martelo, de alguma forma que não entendi, quebrou o chão e está atacando furiosamente o Loki que foge. E esse confronto está acontecendo na vista do Harald, pelo menos nesse primeiro momento. O amigão também revela o porquê de ninguém nunca ter comido a fruta, e isso é porque o martelo Ragnir nunca aceitou ninguém. Dito isso, não vou me esticar agora, mas uma coisa já posso adiantar. Esse capítulo é como uma montanha. Lá no topo está um local lindo, o final do capítulo foi perfeito, a sequência final foi perfeita. O problema é que o caminho para o topo é acidentado demais. Claro, se você aí gostou, perfeito. Porém, para mim poderia ser melhor. Então, por enquanto, vou deixar a questão do martelo de lado para focar no Gaban. E essa parte começa explicando que, apesar da super regeneração, a dor ainda é transmitida. E se acumular muito dano, isso pode levar o alvo a um estado de incapacitação. Imagino que a dor acumulada de vários ferimentos leve o corpo a algum tipo de colapso nervoso o que retarda a regeneração. E sobre essa parte, imagino que o Gaban esteja falando exclusivamente do Haki do armamento. Isso é um suspiro de vida para o bando. Existe um caminho para derrotar um cavaleiro sagrado, um Haki do armamento forte já resolve. No entanto, a fraqueza é Haki do Rei. Cavaleiros sagrados têm mais dificuldade de se recuperar quando o dano é infligido por esse Haki. Assim sendo, quem tem Haki do Rei vai ter vantagem, mas não é necessário. Até esse momento, a discussão era, vai ter que juntar Luffy, Zoro, Dragon, Fulano e Beltrano para lutar, porque Chopper e os outros vão ser inúteis. Agora, o caminho para todo o bando participar das batalhas finais foi criado. Dito isso, se o Oda vai dar Haki do armamento para essa galerinha, com todo respeito, acho difícil. E bem, além de trazer uma boa notícia, o Gaban também salva o Oda. Acontece que, no passado, os Cavaleiros Sagrados tentaram recuperar o Shanks e foi assim que Summers conheceu o Gaban. E ok, isso resolve um mistério, espero que todos estejam felizes sobre isso. Entretanto, queria focar na parte em que Garlin fez os Cavaleiros Sagrados tentarem recuperar o Shanks. Essa é a parte mais importante aqui. Tô muito curioso para entender o que o Shanks e o irmão têm. Será que de fato a mãe deles é uma descendente de Joy Boy? E ainda mais curioso é que, se dependesse do Garlin, o Shanks teria se tornado um cavaleiro sagrado na hora que voltou. Outro ponto curioso, por que Imu não o fez? E assim, esse nem é um grande mistério, porque dá pra adivinhar o motivo. Provavelmente, a pessoa precisa aceitar fazer o pacto profundo de corpo e alma, não deve ser possível forçar o pacto profundo ou abissal. E imagino que, se o alvo resistir, o efeito negativo sobre Imu pode ser bem pesado. Aí, para se proteger, Imu mandou deixar o Shanks em treinamento para ver qual era a do pivete. Assim sendo, o maior mistério é a origem do Shanks, porque precisa ter algum motivo por trás disso. E quando falo origem, tô falando sobre a linhagem. Sobre o clã dos Ruivos. Pois bem, além do mistério cercando o clã dos Ruivos, também temos um detalhe.
Os Cavaleiros Sagrados, quando atacaram os piratas Rogers, não se identificaram como cavaleiros. Eles se passavam por piratas. Pelo menos nesse primeiro momento, foi o que entendi pelo diálogo do Gaban, ele só soube dos Cavaleiros Sagrados porque o Ruivo chegou falando. O que traz outro mistério aqui, como o Shanks descobriu tudo. Não foi através do Roger, porque eles não sabiam. O Roger não chegou a enfrentar nenhum Cavaleiro Sagrado em God Valley. Ou seja, de repente, após o fim dos piratas Rogers, Garlin mandou buscarem o Shanks e ele aceitou ir, só pra ver como que era. Com isso dito, temos um momento destino. O Shanks comenta como o pessoal na Terra Sagrada se acha a última bolacha do pacote. Ele sente arrepios só de pensar que sua vida poderia ser isso. Aí o Gaban vem e diz a palavra mágica, isso é o destino. Uma palavra perfeita para desqualificar tudo que uma pessoa fez. E é isso, aqui a gente entra na parte da escada que é bem merda. Porque a gente chega no Gaban, pirata experiente e tudo mais, jogando a responsabilidade de parar o Harald nas costas do Loki. E, nesse primeiro momento, não tinha um bom motivo para isso, afinal, Gaban tem experiência enfrentando esse tipo de adversário. Mas aí o motivo é criado. Gaban diz que nunca enfrentou um adversário que usasse Haki do Rei como armadura. E essa aspas, é uma loucura. Absurdo o cara nunca ter enfrentado usuários de Haki do Rei capazes de se revestir, até porque, se revestir não parece ser nada difícil. Mas ele afirmou, é a primeira vez que enfrento isso. O que é triste, porque o Oda faz paralelos e todo mundo sabe. Então as chances do Zoro e Sanji aprenderem isso se tornam baixíssimas. O que faz sentido, One Piece é sempre assim. Desde o Don Krieg que as batalhas do Luffy se resumem a ser a última e, se ele perder, é o fim de tudo, porque se o Luffy não consegue vencer, ninguém mais consegue. Já saturei desse mesmo roteiro. Porém, poderia ser pior. Porque, no mínimo, abriu uma brecha para termos mais membros do bando usando o Haki do armamento. Pelo menos isso. E falando sobre ser o único no mundo, vamos ao Loki. Definitivamente, ele é único e é o único. E, me repetindo, a construção feita para o Loki ser o último de pé, pra mim, foi bem fraca. E outra coisa que também foi fraca é a batalha contra o martelo. Sinceramente, nada me mostrou que derrotar esse martelo é difícil. Claro, estamos vendo alguém com o poder para tal coisa. Às vezes, parece fácil porque estamos vendo um profissional jogando. Porém, tem uma coisa que me deixou muito intrigado. Primeiro que o martelo é uma arma perfeita. Quando na forma de martelo, não tem nada que indique que é uma arma que comeu um fruto e vice-versa. Até esse momento, só a espada do Shanrock é assim. Já as armas criadas por Vegapunk são, de certa forma, defeituosas. O laço, apesar de não ter nenhuma característica de animal visível quando bazooka, uma vez que se revela, só consegue manter metade do corpo. Já o Frankfried, quando no modo espada, toda a estrutura de guarda e empunhadura é claramente o corpo do elefante e, na forma de animal, o elefante tem esses adereços que não sei se são pura estética ou se foi algo que o elefante absorveu da espada. Claro que entra na questão de estética, às vezes isso foi uma escolha ter o laço e Frankfried dessa forma. Porém, acredito que a questão está ligada ao método do Vegapunk. Acredito que a espada e o martelo possuem um diferencial. Primeiro, porque o martelo não pode ser poderoso só porque comeu um fruto, até porque, em momento nenhum da luta Loki versus o martelo, temos a arma atraindo raios e o esquilo parece ser bem comum. E outro ponto, Ragnir quebrou o martelo do Loki revestido de Haki do Rei. Então, o martelo não pode ser poderoso desse jeito só porque comeu um fruto. Ou então, Frankfried e o laço jamais teriam caído na mão de quem caiu. Ou seja, tem que ter algo a mais e, num primeiro momento, fui buscar esse algo a mais no absurdo. Primeiro imaginei que o material do martelo poderia ser o mesmo dos poneglyphs. Mas aí, mesmo com o martelo do Loki virando sucata, ele ainda conseguiu dar danos no Ragnir. Logo, poneglyph não pode ser. Se Haki do Rei causasse danos na pedra, Imu não iria ter tanto tempo livre assim. Logo, a minha opção premiada é, Ragnir é uma arma de grau. E talvez esse seja o segredo. Porque as armas criadas por Vegapunk possuem defeitos. Uma bazuca que não consegue se tornar um cachorro completo. E uma arma que não consegue se transformar numa espada completa. Provavelmente, porque a fusão aconteceu com armas comuns. Talvez o Vegapunk até saiba que a fusão precisa de uma arma de grau, porém, o método de fazer essas armas também se perdeu. Na era atual, ninguém sabe fazer e nem sabemos se, por exemplo, o avô da Kuina sabia o método original. Até então, ele pode muito bem ter feito na cagada. Um rolê tipo as espadas de Damasco. As lâminas hoje em dia só possuem a aparência, porque o método original se perdeu. Então, podemos estar vendo uma arma de grau do século perdido.
Muito provavelmente, uma das últimas peças desse nível. E assim, o poder do martelo viria dessa combinação, uma arma de grau supremo com o poder de uma fruta que lhe garante inteligência. E isso sim, tornaria uma grande barreira para quem tentasse alcançar a fruta lendária. Dito isso, por mais incrível que Loki seja, essa luta não fez jus à dificuldade que deveria ser. E outra coisa que, para mim, também ficou fraca é a questão do Loki usando o Haki do Rei. Primeiro, achei bem merda ele não ter usado isso antes. A primeira vez que ele usa é no capítulo passado. Eu não comentei nada porque ter não é um problema, mas nesse nível é absurdo. O cara saiu de não ter nada para ter o terceiro ou o quarto Haki do Rei mais forte da obra. E até aí, tudo lindo. Mas não dá para ignorar que esse animal, possuindo o Haki do Rei fortíssimo, tomou uma surra sem fazer nada. E o mais impressionante é que tem uma desculpa para isso. O Loki só aprendeu como usar Haki do Rei agora no capítulo 1152. Ou seja, o arrombado venceu o Harald sem nem saber usar direito o Haki do Rei e os poderes do fruto. Tudo para tomar um apavoro do Shanks. Nasceu para ser bucha mesmo. Bom, deixando isso de lado, vamos ao final porque esse final foi incrível. E começa que o Oda foi bem covarde em esconder a fruta do Loki. Podemos ver o que parece ser estrelas na fruta, mas, infelizmente, é tudo que temos. Uma fruta embaçada e a sombra do Loki transformado. Aí fui pesquisar na mitologia nórdica. E descobri que tem um dragão lá, esse dragão, na verdade, é um anão amaldiçoado. Ele obtém um tesouro proibido e a ganância faz com que ele se transforme num dragão chamado Fafnir. E aí, curiosamente, a fruta é um tesouro proibido e o Loki foi taxado de ganancioso. O seu desejo por poder fez matar o próprio pai e roubar a fruta lendária de Elbaf. Ou seja, pelo menos uns 85% de garantia de que o Loki comeu a fruta do dragão, modelo mitológica, Fafnir. E essa fruta, definitivamente, é absurdamente poderosa. O Harald não conseguiu nem clicar. Do início ao fim, ele só apanhou. Foi um massacre. Agora pensa, esse cara vai perder para o Shanks, não sei quem é mais maluco aqui, o Oda ou os editores dele. Enfim, aqui chegamos à cereja do bolo que é o final desse capítulo. Depois de apanhar sem ter nenhuma chance de revidar, o Harald recobra um pouco da sua autonomia. Ele pede que o Loki acabe com a luta, mas antes disso, ele agradece. Ele sabia porque o Loki estava preso, só foi babaca de deixar o filho preso para servir de exemplo. Mas agora que já não tem mais o peso de liderar Elbaf, Harald agradece. Destruir a vila dos cervejeiros não trouxe a ida de volta, mas, às vezes, é bom extravasar o ódio que nos sobrecarrega. Dito isso, e essa frase em, estava começando a me ver como um deus. Devemos levar no pé da letra ou podemos ver como o Harald tentando convencer o Loki de cumprir o seu destino. Para mim é a segunda opção. De qualquer forma, o Loki faz o que deveria fazer e oblitera o Harald numa cena apocalíptica. Além de toda a emoção envolvida, o Loki amava o pai e, depois de perder a ida, ter que matar o próprio pai foi definitivamente uma maldição. Dito isso, esse confronto final nos entrega outra coisa. Nos entrega um método para matar um imortal. Inclusive, vejo isso como sendo o mesmo método usado para trazer o Shebeck de volta. Está criando uma distinção, transformados pelo Dome Reverse voltam ao normal enquanto quem fez o pacto morre. E o método é, destrua tudo. Oblitere o alvo até não sobrar nada. Muito semelhante ao Mahoraga. Será que o Oda se inspirou no Mahoraga? Para mim, a semelhança é bem forte. O Shikigami funciona de outra maneira, porém, a forma de vencer é basicamente a mesma. O que é bastante incrível, não vi ninguém apontando isso como uma cópia. Ou ninguém notou a semelhança, ou estou viajando. Enfim, como disse, esse final foi muito bom, mas a forma como chegamos nisso, para mim, foi fraco. Como pode o Gaban nunca ter enfrentado alguém usando a armadura de Haki do Rei? Que absurdo! Essas lendas de One Piece estão foda. A maioria vive só de mídia. Dito isso, uma coisa ainda precisamos entender. De onde vem o ódio do Loki pelo Shanks? Como o Shanks vai derrotar o Loki? E principalmente, o Loki realmente odeia o Shanks? Às vezes, o Loki tem raiva porque só não queria ser preso, ou então, a raiva dele é porque o Shanks o impediu de atacar a Terra Sagrada. E outra, é possível que o Loki não perdeu numa luta real. Conhecendo o Shanks, ele deve ter embebedado o Loki. Digo, talvez tenha acontecido uma luta, mas temos que abrir a mente e estar preparados para aceitar que o Loki só não é um bom bebedor. E digo mais, é possível que essa rivalidade seja igual às manchas escuras do Saturno se transformando em patas de aranha, algo que nunca será explicado. Bom, é isso. Como já disse e vou repetir, a construção desse capítulo achei fraca. Gaban e Shanks vs Harald foi fraco, Loki vs Martelo também.
Porém, o final foi muito bom. A batalha Loki versus Harald faz sentido ser bem rápida, é pra mostrar que foi algo completamente desigual. Ao mesmo tempo que guarda mistérios para o próximo capítulo. A fruta do Loki, já dei um tiro, Fafnir. Sobre o poder de atrair o raio. É do martelo ou do esquilo? Vou dar um tiro no martelo. Uma arma de grau perfeita, se é, tem que ter algo mais. Bem, é isso. Vou ali, então até a próxima.